Olá, meus queridos, tudo bem com vocês, gente? Então, estou mandando mais esse vídeo aqui para vocês, com mais uma aulinha, né, da nossa disciplina de Cálculo 2. Hoje a gente vai começar a falar de um conceito chamado integral de Riemann, tá bom? Que vocês vão ver que é a mesma coisa praticamente que o termo integral definida, tá? Só para recordar rapidamente, a gente falou até agora um pouco sobre integrais indefinidas. E integral indefinida é quase que a mesma coisa que fazer a antiderivada, que calcular as primitivas, né? Então, quando a gente calcula integrais indefinidas, né, de uma determinada função f, a gente está se perguntando assim, quem é uma outra função f grande, que quando eu derivo essa função f grande, o resultado dá a função f que eu tinha. A gente falou isso várias vezes, tá? Agora eu vou mudar um pouco o conceito, tá? Mas depois a gente vai ver daqui umas duas aulas que essas coisas elas estão interligadas, tá? Então o nome integral de Riemann vem por conta de um matemático, tá legal? Que tinha esse sobrenome aí e foi ele que desenvolveu esse tipo de integral e nós vamos aprender esse conceito, tá? Para iniciar a gente vai começar falando de um probleminha que eu chamo de o problema da área sob a curva, tá bom? Então, o que a gente vai considerar? Eu fiz um desenho aqui do lado, ó, do gráfico de uma função f, certo? Então, essa curva que eu desenhei aqui, né, definida no intervalo AB, é o gráfico de uma função f, função real de uma variável, né? Então, eu escrevi aqui do lado, ó, seja y igual a f de x, uma função, certo? Convencional, uma função dessas que a gente tem. Agora eu não estou muito preocupado quem é essa função, porque eu estou desenvolvendo a teoria, né? Definida no intervalo fechado AB, tá bom? Então, esse intervalo fechado AB, pessoal, é isso aqui, ó, tá? É esse trechinho do eixo x, né? Que é o domínio da função. Então, nesse caso aqui, para falar da integral de Riemann, a gente vai começar falando sobre essas funções que estão definidas em intervalos fechados, tá? Isso então é um detalhe importante que a gente vai ter que guardar daqui para frente. E aí a gente vai assumir nessa minha dedução que eu vou fazer aqui, nesses meus comentários, que essa função é uma função positiva, tá? Depois a gente já vai ver por quê. Mais para frente a gente vai deixar que seja uma função qualquer, tá? Então significa o quê? Significa que os valores da função, os valores que a função assume, eles são sempre maiores ou iguais a zero, tá? Nesse caso, no meu desenho, estritamente maior que zero, tá? Mas poderia ser maior ou igual a zero. E para todo x, então, no intervalo AB. Então, significa que esse gráfico aqui, né? Esse gráfico que está em vermelho aqui, ele está todo para o lado de cima do eixo x, tá certo, meus queridos? Ó, então, função positiva, o gráfico está acima do eixo x. A minha pergunta aqui é a seguinte, tá? Quanto vale essa área que foi demarcada aí na figura, tá legal? Então observa que assim, que o gráfico, né, ele está desenhado, eu grifei ele até em amarelo, e existe uma área que é definida sob o gráfico, tá vendo? A área sob a curva. Essa área eu tentei demarcar ela aqui, ó, mas ela é toda essa área aqui, tá bom? Toda essa área que está aqui, ó, que eu estou tentando demarcar, que eu chamei de A, certo? Então a pergunta é, se a gente quisesse calcular essa área A, como que a gente faria? Ou seja, quanto que vale essa área? Será que a gente conseguiria encontrar o valor dessa área? Esse é o problema principal da nossa aula de hoje, tudo bem? Gente, então veja bem, tentei repetir o meu desenho aqui, tá legal? Para a gente discutir um pouquinho a respeito de como que a gente vai fazer a tentativa de calcular essa área, tá? Então é a área que está aqui, né, debaixo da curva que é o gráfico da f. Bom, a técnica que nós vamos falar aqui é uma técnica de particionar o intervalo AB em subintervalos menores que vai ter o efeito de, entre aspas, fatiar essa região, né, em faixas, em tiras de tamanho menor, tá? Então eu vou até colocar uma aspas aqui, porque, né, tipo, o termo é coloquial, mas a gente vai tentar fatiar, né, a, a região, né, vamos colocar aqui, delimitada pelo
eixo x, vírgula, o gráfico de f e as retas, né, que são essas duas retas pontilhadas aqui, ó, x igual a em x igual a b, em, coloca de novo aí, faixas, né, vamos colocar assim, menores, ou cada vez menores para ficar melhor. Menores. Tá legal? Então, ó, vou tentar explicar para vocês o que vai acontecer, tá bom? O que a gente vai fazer? Ó, eu vou pegar o intervalo AB, estão vendo aqui, ó, o intervalo AB, e eu vou subdividir esse intervalo em intervalos menores, tá? Fazer uma coisa que a gente chama de partição, depois eu vou escrever ali, tá? Então veja, ó, nesse caso aqui eu vou tentar dividir ele aqui em umas 4 partes iguais. Vamos pegar aqui, ó, 1, 2, 3 e 4, tá? Então o ponto A, que é o início do intervalo, só para ter uma notação, eu vou chamar ele de x0, que é o primeiro ponto da partição, né? Esse cara aqui vai ser x1, esse cara aqui vai ser x2, esse cara aqui vai ser x3 e o B, que é o último ponto, né, que já estava aí, ele vai ser o x4. Então qual que é a ideia? Aí, a partir desses pontos, ó, eu vou tentar subir aqui esses pontilhadinhos, tá? Vai ficar meio torto, pessoal, mas não liguem não. Deixa eu desenhar, depois eu volto. Então vamos lá, gente, ó. Então, retomando aqui, o que eu fiz? Nesse caso, eu dividi o intervalo AB, que era o domínio da função, em 4 subintervalos menores, tá legal? E aí eu desenhei aqui essas faixas, tá bom? Que são tipo retângulos, né? Aqui no desenho, cuja base, ó, vale o quê? A base é o próprio comprimento do intervalo, tá bom? E apesar do meu desenho não ter ficado muito bom aqui, eu estou imaginando que todos esses caras, eles têm o mesmo tamanho, tá legal? Ou seja, que eu peguei o intervalo AB e eu dividi ele em 4 intervalos de tamanho igual, tá legal? Esse tamanho aqui, ó, como eu dividi em 4, eu vou chamar assim de delta x4, tá bom? Vou chamar esse cara de delta x4. Bom, delta x4, isso. E aí o que acontece? Ó, aí isso é a base de cada um dos retângulos, né? E aí observa, ó, que essa altura aqui, que está marcada no gráfico no pontinho azul, como esse cara é o gráfico, né, o gráfico da f, esse cara aqui, ó, ele vale quanto? F do x1, tudo bem? Esse cara aqui, ó, ele vale f do x2, esse cara aqui vale f do x3 e esse cara aqui vale f de x4, que é o próprio f do b, né? Então, ó, nesse caso eu teria aqui, ó, uma área A1 desse primeiro retângulo, uma outra área A2, uma outra área A3 e uma outra área A4, certo? Isso aí, se eu fosse somar essas áreas, ó, aqui, o que a gente ia ter? Eu vou chamar essa soma por enquanto de S, tá bom? O que ia acontecer? A base de cada um dos retângulos, como a gente fez uma partição, né? E assumiu que o comprimento de cada um dos intervalos é igual, seria assim, ó. Então vamos pegar a primeira área 1, a base do triângulo, que vale delta x4, né, que é a diferença de x1 menos x0, tá legal? Multiplicado por quanto? Multiplicado pela altura, tá? E a altura é f de x1.
Aí a gente iria somar depois com a mesma base, tá legal? Que é quem? Que é ΔX4 também, multiplicado pela altura que agora vai ser f do x2. Mais, vou fazer aqui embaixo, ó, ΔX4 multiplicado por f do x3 e depois mais ΔX4 multiplicado pelo f do x4, tá? Então, isso é o valor das áreas, tá vendo? Ó, se eu pegar essa área aqui, ó, A1, tá legal? A1, só que é do retângulo todo, tá vendo? Ó? Depois A2, depois A3 e depois A4. Aí, ó, vai até lá em cima, tá bom? Porque é a área do retângulo. Bom, vocês já observam o seguinte, ó. Vou mudar minha caneta aqui. Essa conta aqui que eu fiz é a somatória das áreas desses retângulos, né? Que estão desenhados na figura. O que eu queria calcular, a princípio, era o quê? Era a área do que está sob a curva, né? E a curva ela é torta, né? Ele tem esse aspecto aí. Então a gente está tentando fazer uma aproximação e essa aproximação ela é meio grosseira, ó. Repara o seguinte, repara que aqui, ó, nessa parte aqui, tá vendo, ó, que sobrou um pouco da área do retângulo, né? Em relação à área que eu queria, que é a área que está sob a curva. Nesse outro pedaço aqui, ó, tá vendo? Faltou, né, um pouco para a área do retângulo até chegar à área da curva. Nesse aqui, ó, ficou quase igual, mas tem um errinho aqui, ó, um pouquinho de errinho aqui, um pouquinho de errinho aqui. E nesse aqui, ó, por conta do aspecto da curva, né, ó, faltou bastante, tá vendo? Faltou bastante. Então, essa conta que a gente fez aqui, ó, né? Essa conta que a gente fez aqui, esse S, ele é, vamos assim dizer, ó, é uma aproximação, tudo bem? Da área A, vamos colocar assim, ó, é uma aproximação, mas o que acontece? Existe um erro, tá legal? E esse erro é esse esquema aí que eu tentei desenhar em amarelo. Você tem uma diferença, né, entre a área original e a área que você queria calcular. Bom, pessoal, e o que eu fiz aqui agora? Ó, se vocês repararem aqui na parte de baixo, ó, na parte do eixo X do intervalo AB, tá vendo? Aqui é o intervalo AB original, tá? A gente tinha feito uma divisão, uma partição em 4 subintervalos, né, de mesmo tamanho. Para tentar melhorar esse processo, eu dividi cada um desses intervalos em 2, tá vendo? Ó? Então, se vocês repararem, eu coloquei aqui, né, ó, mais um pontinho no meio de cada intervalo, e aí eu renomeei os pontos da partição, né, para ficar na ordem. Então, ficou o A é x0, aí o primeiro ponto é x1, x2, x3, x4, x5, até o x8, tá bom? E acho que vocês já conseguem entender o que a gente vai fazer aqui, né? Então, agora eu vou subir aqui, ó. Tá legal? Ficou meio torto esse aqui. Deixa eu fazer de novo. Então, ó. Subir aqui, ó. Tá vendo? O F do... Agora esse aqui vai passar a ser F do X2, né? Vou até apagar aqui para não confundir. Bom, vamos apagar esse aqui que vai ser X8. Vou subir esse aqui também, ó. Certo? Que é o X3. Vou subir esse aqui, ó. Oh, caramba. Deixa eu... Isso. Subir aqui o X5. Vou subir aqui o X7. Tá vendo? E agora, o que nós vamos fazer? Agora a gente vai considerar, ó, esses retângulos aqui, ó. Tudo bem? Esse primeiro retângulo. Ó, vou até riscar aqui.
esse segundo retângulo, depois, né? Esse aqui vai subir até aqui, ó. Então aqui vai ser agora esse terceiro retângulo. Aí esse aqui vai ficar parecido, ó, esse quarto retângulo. Vou fazer esse aqui, ó. Esse quinto aqui vai ficar assim, ó. O que está acontecendo aqui? Apertei alguma coisa errada, gente. Tá, esse aqui e tal. Esse aqui vai ficar bem parecido, né? Aí aqui a gente vai ter um pequeno aqui, ó, né? Que só bateu até aqui agora o X7. E depois a gente vai ter um aqui assim, ó. Tá legal? O que eu tô querendo mostrar para vocês, gente? Eu tô querendo mostrar para vocês que quando eu refino a partição, tá legal? Ou seja, eu pego uma partição que ela tem mais pontos do que a partição anterior. Nesse caso eu tinha 4 pontos e eu passei para 8, tudo bem? A gente vai ter aqui, ó, deixa eu apagar aqui, ó, um erro. Porque tá vendo que essa parte aqui agora não vai ser mais erro, tá vendo, ó? Depois eu vou fazer direitinho aqui. Viram, ó? Já mudou, tá? Aí, ó, o que a gente vai ter? Vai ter essa parte aqui também, ó, não vai ser mais erro. O resto ficou meio parecido, né? Mas agora o meu erro, até essa parte aqui diminuiu um pouquinho, né? Deixa eu apagar esse aqui. Bom, eu vou deixar assim, gente, para não zoar muito o meu desenho, tá? Aí, tá vendo já? Deu BO aqui. Mas, ó, eu vou até ter que mudar a caneta. Eu vou marcar o erro assim, ó. O que vai ser erro agora? O erro vai ser isso aqui. Oh, meu Deus do céu. O erro vai ser isso aqui, ó. Tá vendo? Essa parte aqui. Essa outra parte aqui. Aqui eu vou ter um pouquinho para baixo, ó, de erro. Aqui vai ter um pouco também, ó. Certo? Aqui, ó, vai ter mais um golinho aqui. Esse aqui vai estar quase igual, não dá nem para perceber. Esse aqui, ó, tem um pouquinho de erro maior. E esse aqui vai ter um erro um pouquinho mais grosseiro, tá? Tudo certo, meus queridos? Então, o que eu queria que vocês observassem? Eu queria que vocês observassem que se eu calculasse aqui do lado, ó, porque a primeira soma que eu fiz, eu chamei de S4, que é quando a partição tinha 4, né, subdivisões. Se eu pegar e calcular aqui a soma S8, ó, tudo bem? Aí eu já vou escrever com somatório. Vai ser assim, o que vai ser o somatório, né? Para ir variando de 1 até n, certo? De quem? De f de xi, tá vendo? Porque começa do f do x1. Aqui, desculpe, aqui é até 8, tá? Não é até n ainda não, até 8. Do f de xi, tudo bem? Multiplicado pelo delta x, que vai ser o delta x8, tá legal? O delta x8, que é o intervalo AB dividido em 8 partes, tá legal? Esse cara aqui vai dar um resultado, tudo bem? Esse cara aqui vai dar um resultado que ele é aproximadamente, tá legal? Aproximadamente o valor da área A original, que é a área que está sobre a curva, tá? E aí ele vai ter um erro, também vai ter um erro. Só que esse erro, ele é um erro menor. Deu para entender, ó? Ele é um erro menor do que o que eu tinha antes, tá? Então, é como se a ideia é se a gente aumentar o número de divisões, né, dessa partição, que é a quantidade de pedaços que eu divido o meu intervalo, quando a gente faz a somatória das áreas, né, dos retângulos que estão aqui na figura,
o que que acontece? Essa somatória, apesar de ela estar tendo um erro que a gente está marcando aqui, a impressão que dá é que esse erro fica cada vez menor. Fica ruim de eu desenhar, mas a gente poderia ir dividindo mais aqui. Vocês vão perceber que essa parte que eu marquei em amarelo, que é o quanto que é de diferente da área da região curva, né? Tá vendo? Ó, porque eu tenho aqui, eu tenho a área da região curva, né? Ó, tipo assim, que é essa região que eu estou tentando delimitar aqui, ó, né? Em vermelho, ó, eu tenho essa área aqui, né? Então essa área aqui, comparada com a somatória da área das faixas dos retângulos, ela vai convergindo, parece que ela tende a ficar igual conforme a quantidade de pontos da partição aumenta, tá? E é isso que eu queria que vocês observassem. Agora, no meu próximo slide, né, na minha próxima escrita aí, eu vou falar em termos gerais, tá bom? Meus queridos, vamos então agora escrever a parte da teoria em geral, tá? Então, vou colocar assim, ó, em geral. A gente vai fazer o seguinte, ó. Seja P dois pontos. Aí eu vou colocar assim, ó, A, que é igual a x0, que é menor que x1, que é menor que x2, que é menor, três pontinhos, que é menor que xn, que é o B, tá legal? Uma partição do intervalo AB em N subintervalos, que são intervalos menores, vamos pensar assim. Aí quem que são esses subintervalos? Ó, esses subintervalos são assim, ó. Eles são da forma xi, vírgula xi mais 1, xi mais 1. Estou escrevendo em geral agora, tá? Para ir variando de 0 até n-1, tá bom? Porque termina no n-1, porque no xi mais 1 dá n, tudo bem? Que é o b, tá legal? Se eu tivesse colocado xi menos 1 xi, eu colocaria de 1 até n, tá legal? Então o que eu estou fazendo? O que é essa primeira parte? Essa primeira parte eu estou pegando e eu estou dividindo aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, vou colocar aqui 3 pontinhos, n-1 até n. Então eu tenho aqui, ó, o A, que é o próprio x0, aí aqui eu vou ter x1, depois x2, tá pequenininho, ó, x3, taranã, até chegar, aqui vai ter o x n-1, tá bom? Até chegar no B, que é o xn. Então, cada um desses caras aqui, ó, então esse aqui é um intervalozinho da partição, esse aqui é outro intervalozinho, esse é outro intervalozinho. Então, quantos intervalozinhos são no total desse aqui? São n subintervalos. Todos eles são da forma xi mais 1, tá bom? Para ir de 1 até n. Aí eu vou escrever aqui o seguinte, ó. Então, para ir igual a 1 até n, aí eu vou colocar assim, né? Colocar ponto e vírgula aqui. Ponto e vírgula. Todos com o mesmo... Vou colocar tamanho aqui, o comprimento, que dá na mesma, tá? Todos com o mesmo tamanho. Qual que é o tamanho? O tamanho, eu vou chamar ele de delta xn, porque são n intervalos, né? E é essa quantidade que determina o tamanho. E isso é b menos a dividido por n, tá bom? Então, o que eu estou explicando aqui para vocês? Em geral, a gente vai pegar aqui, ó, o intervalo AB e vai subdividir ele em n subintervalos. Isso a gente chama de quê? De partição de n elementos, tá? Isso é uma partição do intervalo. Todos os intervalos são do tipo xi, x mais 1, x mais 1, né? Para ir variando de 1 a n-1, ou seja, são n no total. E o tamanho desses intervalos
que é o tamanho? O tamanho é o comprimento dele, tá vendo? Ó? Então, o comprimento de cada um desses intervalos eu chamei de ΔXN, tá? Que é, no caso, o comprimento total, né? Porque o tamanho do intervalo todo aqui, o que ele é? Ele é B menos A. Como eu estou dividindo em N, eu pego e coloco assim, dividido por N. Tá legal? Então, isso é a partição, tudo bem? Muito bem, pessoal. Agora que a gente pegou a partição, a ideia é a gente fazer a mesma coisa que a gente estava fazendo antes, só que agora para uma partição qualquer. A gente vai calcular, ó, a área de cada uma dessas faixas retangulares que estão aparecendo aqui. A única diferença agora é que eu vou deixar solto, tudo bem? Eu estava fazendo o ΔXN multiplicado pela extremidade do intervalo aqui à direita, né, no meu outro desenho. Agora eu vou deixar aqui que a gente pode escolher dentro de cada um desses intervalos, né, xi mais um ponto que eu vou chamar de xi estrela, tudo bem? Que é um ponto escolhido ali aleatoriamente que vai determinar a altura do retângulo. Isso não tem problema, cara, e tipo assim, depois quando a gente for usar o teorema do valor médio para demonstrar o teorema fundamental do cálculo, vai ficar mais fácil de entender por que a gente faz isso, tá bom? E aí nós estamos agora em condições de definir o que é a soma de Riemann, tá? Então eu vou escrever assim, ó, vou escrever aqui embaixo. A soma de Riemann, tá? Soma de Riemann da função f de x associada a partição P é definida como. Aí vamos escrever aqui, ó. Então, a notação que eu vou usar aqui vai ser assim, ó, S, tá legal? S. Aí eu vou colocar assim, ó, F porque é relacionado à função F. Eu vou colocar um N porque o N é o tamanho de pontos da minha partição, que é o que determina, vamos assim dizer, a precisão, né, desse corte aí que eu estou fazendo no gráfico, tá? Então, como que vai fazer? A gente vai somar, então, as áreas de todos esses retângulos. Então, eu vou até escrever aqui para ficar mais fácil de entender, ó. Vai ser a somatória, vou tentar fazer uma letra decente aqui, das áreas dos retângulos que vão aparecer aí, tá legal? E aí, como que calcula-se efetivamente essa área? Então vai ficar assim, ó, somatório. Primeiro, quantos retângulos são? Se a partição tem n elementos, né, tem n pontos e são n subintervalos, cada um vai ser base de um retângulo. Então aqui vai ficar para i variando de 1 até n, tá legal? Quem que é a altura desses retângulos? A altura, como os pontos aqui, tá vendo? Eles estão em cima do gráfico, vai ser f de um pontinho que a gente vai chamar de xi estrela, que é um ponto escolhido dentro de cada um dos intervalos, tá? Depois eu vou escrever isso aqui. Multiplicado por quem? Multiplicado pela base, né? Que a gente acabou de falar que o tamanho de cada uma das bases é o tamanho dos subintervalos da partição, que eu estou chamando aqui de delta xn, tá? Vamos colocar assim, onde esse xi estrela, x estrela, é um ponto que vai pertencer ao intervalo x i menos 1 xi, vamos colocar assim, porque aqui está indo de 1 até n, né? E aqui talvez eu vou mudar aqui, gente, eu vou colocar para ficar tudo padrão. Deixa eu só dar uma mudadinha aqui, ó. Aqui vai ser xi, oh meu Deus, xi menos 1 xi, e aqui eu vou colocar de 1 até n, só para não mudar aqui embaixo, tá?
Então, o x estrela pertence a cada um desses intervalos, ou seja, no primeiro intervalo tem um x1 estrela, no segundo tem um x2 estrela e assim por diante, tá? Então, isso aqui para todo i variando de 1 até n, tá legal? Então, pessoal, isso aqui, ó, é a soma de Riemann, certo? Da função. Então, o que a gente sabe? A gente sabe, pelo que a gente discutiu agora, é que, né, vamos lembrar que aqui tem uma área que eu quero calcular, que a soma de Riemann é uma aproximação, né? É uma aproximação para o valor, né, da área A, que está destacado ali na figura. Além disso, pelo que a gente discutiu anteriormente, quanto maior é a quantidade de elementos da partição, né, ao que parece, ó, quanto maior é o n, que é a quantidade de elementos da partição, né, ou o que é equivalentemente, né, não vou nem escrever isso aqui agora, tá? Deixa quieto. Quanto maior é o n, tá? Melhor será essa aproximação. Tá legal? E a ideia que eu imagino que vocês já devem estar pensando aqui é que para calcular, tudo bem, o valor da área, a gente tem então é que passar um limite nesse negócio aqui, né? Então, o valor da área, quando existir, ele vai ser obtido, tá legal? Pelo quê? Pelo limite dessa soma de Riemann, que é o que eu vou escrever agora, tá bom? Gente, então eu escrevi aqui a definição do que é a integral de Riemann, tá legal? Ou integral definida aqui no nosso contexto, né? De uma determinada função f no intervalo AB, tá? Então, a integral de Riemann, a integral definida, né, da função y igual a f de x no intervalo AB, né, ela é definida como o limite das somas de Riemann dessa função, tá legal? O limite das somas de Riemann dessa função quando n vai para infinito, ou seja, quando aquela partição você pega uma quantidade de pontos que tende para infinito, ou seja, você está pegando intervalos, subintervalos da partição com um tamanho cada vez menor, ou seja, aquele delta xn está indo para zero, tá? Claro que isso aqui, desde que esse limite exista, tá? Então estou colocando aqui assim, ó, observação. Desde que, né? Que o limite exista, ou seja, para você falar que a função, né, tem uma integral você falar que a função tem uma integral de Riemann, né, você tem que poder calcular esse limite. E como que a gente escreve então? Ó, a notação, pessoal, da integral definida, ela é parecida com a notação da integral indefinida. A diferença, tá vendo, ó, que a gente coloca aqui os extremos de integração, tá legal? Então aqui você faz o símbolo de integral, tá? E aí você fica assim, integral de a até b. AB é o intervalo onde está definida, né, a função f. Aí você tem a função no integrando com um dx, tá bom? Então aqui, ou seja, então aqui eu estou colocando a definição, ou seja, a integral definida, né, é igual ao limite, quando n vai para infinito, da soma de Riemann da f associada a uma partição de tamanho n, tá legal? Então fica mais fácil de entender, tudo bem, pessoal? Fica mais fácil de entender, ó, agora nesse contexto, por que a integral ela tem esse símbolo aqui, tá vendo? Ó, esse símbolo, esse S aqui, ó. Por que ela tem esse S? Porque a integral definida ela é um tipo de uma soma infinita, tá vendo? Ó? Tipo de uma soma infinita. Porque se você está fazendo, né,
o n ir para infinito, o que é o n? É a quantidade de retângulos da partição. É como se você estivesse fatiando aquela sua área em uma quantidade infinita de retângulos muito fininhos, né? De modo que o erro fique desprezível, tá legal? E que o ΔXn, né? Aquele cara lá que é o tamanho de cada intervalo, ele tenda a zero, tá bom? Então, ó, por isso que esse dx, tá vendo aqui, ó? O dx, ele é o ΔX, vamos assim dizer, ou ΔXn, quando n vai para infinito. Então, a gente chama esse cara de diferencial, tá bom? Diferencial da variável x, tá? Então, ele veio daqui, ó. Ele vem do ΔXn quando n vai para infinito. Então, essa coisa que teria um tamanho desprezível, né? Esse intervalo que teria um tamanho infinitesimal, ele passa a ser um diferencial na notação, tá? Então, daí fica um pouquinho mais fácil, eu acho, de entender de onde que vem a notação, né? Por que a gente usa o dx na integral? Até agora eu não tinha conseguido explicar isso para vocês muito bem, mas o dx ele vem desse ΔXn, tá bom? Que vira um infinitésimo quando n vai para infinito. Tudo bem, meus queridos? Gente, então peguei um exemplo aqui, só para a gente terminar a aula, para a gente tentar aplicar essa técnica que a gente viu de montar as partições, né? Para a função x ao quadrado, então o exercício é assim, calcule a área abaixo do gráfico da parábola y igual a x quadrado no intervalo 0, 1. Bem simplesinho, só para a gente praticar, tá? Então, ó, aqui no meu desenho eu fiz aqui o quadradinho 0, 1, 0, 1, tá bom? Então, lembrando, né, que 1 ao quadrado vale 1, e aí o gráfico aqui da função x ao quadrado, né, desenhado dentro desse quadradinho, tá bom? Então não desenhei o eixo x e o eixo y inteiros, né? Mas aqui tá vendo? Eu tenho uma área, tá bom? Aqui embaixo eu tenho uma área, ou seja, que seria essa área aqui, ó, que eu estou pintando para vocês, tá? Então a gente vai tentar calcular essa área usando as técnicas que a gente aprendeu, que está abaixo da parábola. Tudo bem? Vamos fazer assim, ó, eu vou começar fazendo para duas partições. Eu primeiro vou pegar uma partição assim, ó, para n igual a 3, tá legal? E depois eu vou pegar ela para n igual a 6, depois a gente vai fazer para n em geral, tá bom? Então, para n igual a 3, ó, quem que vão ser os pontos da partição? Eu vou ter o 0, que está aqui, que está fazendo o papel do x0, né? Depois eu vou ter, então vou escrever aqui, ó, vou ter x0 igual a 0, x1 igual a 1/3, que vai estar mais ou menos por aqui, né, ó, 1/3. Depois x2 igual a 2/3, que vai estar mais ou menos por aqui, não precisa ficar perfeito, né, que é 1/3 mais 1/3. E o x3, que é igual a 1, tá bom? Então, ó, deixa eu apagar aqui só para ficar mais fácil aqui, não carregar muito o desenho. Então, pessoal, o que a gente vai fazer então? A gente vai calcular as áreas desses retângulos aqui, ó. Eu vou rebater esses valores aqui no gráfico, tá vendo, ó? Achei esse aqui. Aí o que a gente vai ter? A gente vai ter um primeiro retângulozinho aqui, ó, certo? Depois um outro retângulozinho mais ou menos aqui. E um terceiro retângulozinho que vai ser até lá em cima, ó. Então, tá vendo? Ó? Vai ter essa área e mais essa área. Repara que é uma área que ela é bem diferente da área a princípio, né? Mas que a gente vai calcular numa primeira etapa aqui só para exemplificar, tá bom? Então, ó, gente, o desenho não ficou muito bom não, tá? E vocês tipo façam direitinho depois aí em casa. Mas vamos lá, ó. Então como que ficaria a soma, né? Para da função f aqui no caso, que é a função x ao cubo, né? Para 3 elementos na partição, 3 intervalos na partição. Então, ó, o tamanho de cada um desses caras aqui é 1/3, certo?
Então vai ficar assim, ó, 1/3 que multiplica o valor dessa altura aqui, ó, dessa altura. Mas esse cara aqui não é o gráfico da x ao quadrado? Então o valor da altura, por estar em cima do gráfico, é 1/3 ao quadrado. Tá legal? Depois, somado com mais 1/3, né, que é o comprimento desse aqui, que é igual, né, ao primeiro. E agora, ó, aqui eu tenho quem? O 2/3. Como está em cima do gráfico, ó, de novo, o mesmo argumento. Qual altura é essa? 2/3 ao quadrado. Somado com a última, que é 1/3 de novo, né? A base. Agora eu estou no número 1, né? O número 1, a imagem dele, 1 ao quadrado, também é 1. Então aqui vai dar 1 ao quadrado. Vamos fazer essa continha aqui, ó. Então vai ficar 1/3. Eu vou tirar 1/3 em evidência, né? Que tem em todos os termos. Aí 1/3 ao quadrado é 1/9, tá legal? 2/3 ao quadrado é 4/9, tá legal? E 1 ao quadrado é 1, certo? Igual a 1/3 que multiplica. Então vamos colocar tudo na base 9, né? Então os dois primeiros já estão, 1/9 mais 4/9, e 1 é a mesma coisa que 9/9, tá? Então aqui o resultado vai dar assim, ó, 9 mais 1, 10, mais 4, 14, né? 14 vezes 1 que está fora, e aqui 3 vezes 9, 27, tá? Então, se eu não errei conta, né? 3 vezes 9, isso, 27. O resultado deu 14 sobre 27. E 14 sobre 27 é aproximadamente 0,52, né? Se fosse 14 sobre 28, daria meio, certinho, tá bom? Então, ó, nessa conta que nós fizemos, vamos entender o que nós estamos fazendo aqui, ó. Nós calculamos a somatória da área desses 3 retângulos que estão aí na figura pintados em azul. E essa área deu aproximadamente meio, tá bom? Só que existe uma diferença, tá vendo? Ó, da área para a área que está sob a curva, tá vendo? Que é essa parte em amarela que eu tô colocando para vocês aqui, tá legal? Então, ó, essa parte amarela aqui que eu estou pintando é o erro da nossa aproximação, tá legal? É o erro da aproximação. O que a gente pode fazer para tentar diminuir esse erro? A gente pode tentar calcular para um n maior. E agora eu vou colocar n igual a 6, tá bom? Então vamos lá, pessoal, ó, já dei uma mexida no meu desenho. Agora eu estou pegando uma partição que tem 6 elementos, tá legal? Então vai começar aqui do zero, né? Que é o x0. Então vou escrever aqui, ó. Não vou nem listar, ó. Esse cara aqui é o x0, que é o próprio zero. Aí aqui a gente tem o x1, que é o 1/6. Aí o x2 é 2/6, que é a mesma coisa que 1/3, que a gente já tinha. O x3 é 3/6, que é a mesma coisa que meio. O x4 é o 2/3, que já estava lá, certo? Que é a mesma coisa que 4 sobre 6. O x5 é o 5 sobre 6. E o x6, que é o ponto final, é o ponto 1, que é o 6 sobre 6, tá? Então, que conta que nós vamos fazer? Agora nós vamos somar, ó, o tamanho, a área de cada um desses retângulos aqui que eu estou tentando desenhar para vocês, tá? Então eu vou pegar esse aqui, depois esse aqui, vai ficar meio bagunçado, mas vocês acho que entendem aí, ó. Então tá vendo, pessoal, ó? Então eu tenho esses retângulos aqui, ó. Tudo bem? Desde aqui de baixo, né, ó? Todos eles, assim, assim, ó. E aí nós vamos fazer essa soma, tá legal? Essa somatória dessas colunas. Então isso na nossa notação vai ser o S, tudo bem? Soma de Riemann para a função x ao quadrado para 6 elementos na partição, tá? Então vamos lá, ó. A primeira área, 1/6, que é a base, né, ó. Cada um desses intervalos, gente, ó, desses intervalos ele tem tamanho 1/6, tá? Todos são iguais. Então, eu já vou tirar 1/6 em evidência, tá? Que vai ser o que vai acontecer na conta. Então vai ficar assim, ó, para o primeiro retângulo, 1/6, que é a área da base, vezes a altura. Lembrando que o gráfico é da função x ao quadrado, aqui vai ter 1/6 elevado ao quadrado. Depois, mais
1 sexto, que já está tirado em evidência, agora multiplicado por quem? Por 1/3 ao quadrado. Depois, 1 sexto multiplicado por quanto? Meio ao quadrado. Depois, 1 sexto multiplicado por 2/3 ao quadrado, somado com 1 sexto multiplicado pelo outro agora 5 sextos ao quadrado, tá vendo? Ó, essa altura aqui, ó, daqui até aqui, é 5 sextos elevado ao quadrado, que o gráfico é o da x quadrado. E por último, né, mais 1 sexto que multiplica 1 ao quadrado, que é o próprio 1. Já vou deixar aqui assim, ó. Deixa eu pôr o quadrado para saber que todo mundo foi ao quadrado. Então vamos lá, ó, vamos fazer essa continha. Então aqui vai dar igual a 1 sexto que multiplica 1 sexto ao quadrado é 1 dividido por 36, mais 1/3 ao quadrado é a mesma coisa que 1 nono, mais meio ao quadrado é a mesma coisa que 1/4. Depois mais 2/3 ao quadrado é a mesma coisa que 4 nonos. Depois 5 sextos ao quadrado é 25 dividido por quanto? Por 36. E depois mais 1 ao quadrado. Aí 1 já vou deixar 36 sobre 36, que depois a gente vai ter que tirar o mínimo aqui, né? Então aqui vai ficar igual, ó, 1 sexto que multiplica. Minha caneta aqui tá. Então vamos lá, eu vou colocar tudo no denominador 36 para a gente poder somar. Então aqui a primeira já tá, 1 sobre 36. Aí 1 nono, né? Você pega 36 dividido por 9 dá 4, vai dar 4 sobre 36. Depois, né? O 36 dividido por 4, né? Aí vai dar 4 vezes 9, né? 36, então aqui vai dar 9. Aí ali a mesma coisa, ó, 36 dividido por 9, né? É 4, 4 vezes 4 é 8. Veja se eu não errei conta aí. Aí aqui já está 25 e aqui já está quanto? 25 sobre 36 e depois o 36 sobre 36. Ah, gente, errei aqui, ó. Aqui em vez de 8 é 16, tá? Tinha errado a conta, ia dar errado. Porque, ó, 36 dividido por 9 é 4. 4 vezes 4 é 16, não é 8, né? Errei. Então vamos terminar aqui, ó. Quanto que vale F6? Vale 1 sexto multiplicado, ó. Aí vamos somar aqui, ó. 16 mais 4 dá 20. 9 mais 1 dá 10, então aqui é 30, né? 30 com 25, 55. 55 mais 36 vai dar 81. Pessoal, errei, tô ruim de conta hoje, é 91 aqui, tá? 55 mais 36. Então, quanto que deu isso aqui, ó? Deu 91 dividido por 6 vezes 36, né? 6 vezes 3 é 18, vai dar 216 aqui. Vamos conferir aqui, 6 vezes 36, isso, 216. E aí, ó, esse negócio aqui vai dar quanto? Vamos ver aproximadamente. Olha lá, ó, deu aproximadamente 0,42. Tá vendo, ó? 0,42. A primeira conta que a gente fez deu 0,52. Vocês estão vendo? Então já diminuiu um pouco, né, o erro. Tá vendo, ó? Então o que está acontecendo? No outro desenho que eu tinha feito, tinha ficado um erro maior. Agora esse erro aqui, ó, gente, é só essa parte aqui, ó, né? Que ainda tá um erro meio grotesco, né? Ainda tá um erro meio grotesco. Mas tá vendo, ó, já diminuiu perto do que a gente tinha. A gente poderia fazer mais, fazer n igual a, sei lá, a 12, né? Dividindo no meio. Mas vamos ser esperto aí, ó, vamos fazer para n em geral, para ver o que vai acontecer, tá bom? Então vamos colocar assim, ó. Aí eu não vou nem voltar lá no desenho, que já fica mais fácil de entender, tá? Então, em geral, vírgula, para uma partição de n maior que 0 elementos, né? Ou seja, para a quantidade que eu quiser. Então, como é que fica? Ó, o meu intervalo era um intervalo
0,1, tá bom? O intervalo 0,1, vou fazer ele aqui. Aí o que eu estou fazendo? Estou pegando 1, 2, 3, 4, tarará, eu estou dividindo esse cara em N partes, tudo bem? Então, cada uma dessas partezinhas, ela tem que tamanho? 1 sobre N, certo? Então, a base de cada um dos retângulos vai ser 1 sobre N. Se eu pegar esse cara aqui, né, o que está do lado direito do intervalo, para determinar a altura, então fica assim, ó, esse aqui é 1 sobre N, esse aqui vai ser 2 sobre N, tá legal? Esse aqui vai ser 3 sobre N e assim por diante. Quando chegar no N sobre N vai dar 1, tá? Então o que que acontece? Vai ficar assim a soma, ó, S, F, N. Agora o N está geral, tá? Então ficou, ó, primeiro retângulo. Qual que é a base dele? É 1 sobre N, multiplicado pela altura. Eu estou pegando então esse cara aqui, né, elevado ao quadrado, que vai dar a altura. Então aqui vai ser 1 sobre N elevado ao quadrado. Depois somado, ó. Aí, a base do outro retângulo também é 1 sobre N. Isso aqui não muda. Multiplicado pela altura. Agora vai ser 2 sobre N ao quadrado. Somado. O terceiro, 1 sobre N. Multiplicado agora por quem? 3 sobre N ao quadrado. E assim vai, tá legal? Lá no final vai ter quem? Vai ter 1 sobre N, que é do último aqui, ó. Tá legal? Multiplicado por quanto? Por 1 ao quadrado. Joia? Então como é que vai ficar a conta? Ó, a conta vai ficar assim. 1 sobre N, que está em todo mundo, né? Então estou tirando em evidência. Aí vai dar assim, ó, 1 dividido por N ao quadrado somado. Aqui vai dar 2... Desculpe, 2 ao quadrado é 4, né? 4 dividido por N ao quadrado somado. Aí aqui vai dar 9 dividido por N ao quadrado mais 3 pontinhos, né? Bom, aí esse 1 aqui, pessoal, ó, só para ficar... Porque aqui vai ter assim, ó, aqui vai ter N menos 1, né? Ao quadrado dividido por N ao quadrado. E aqui vai ter esse 1 que para já ficar com a mesma base pelo enrolar minha conta, eu vou escrever por pouquinho de malícia, eu vou escrever assim, ó, N ao quadrado sobre N ao quadrado, que o 1 é N sobre N, para todo mundo ficar no mesmo denominador, tá legal? Então vamos lá, ó. O que acontece? Aí, ó, todo mundo tá dividido por N ao quadrado, tá vendo, ó? Aqui nessa conta, todo mundo tá dividido por N ao quadrado, aí vai ficar assim, ó, 1 mais 4 mais 9, aí aqui na frente teria mais 16, mais mais, aí apareceria n menos 1 ao quadrado, mais n ao quadrado, fecho colchetes. Esse n ao quadrado que está dividindo, eu vou tirar ele para fora aqui da conta, vai ficar assim, ó, 1 sobre n, que está multiplicando aqui, né, ó, 1 sobre n. Quando você tirar esse n ao quadrado, vai ficar n vezes n ao quadrado, vai dar 1 dividido por n ao cubo, que multiplica 1 mais 4 mais 9 mais 16 mais 3 pontinhos mais n menos 1 ao quadrado mais n ao quadrado, tá? Então, ó, essa expressão é a expressão da soma de Riemann da f por uma partição com n elementos qualquer, tá legal? Eu tô só ajeitando a conta aqui, tudo bem? Então é como se nesse desenho aqui, ó, que eu tô fazendo, a gente tivesse pegado n, tá bom? Então repara que é uma conta bem análoga, tá vendo? 1 mais 4 mais 9 mais 16, aqui tá aparecendo 1 mais 4 mais 9, só que é maior, vai mais longe, tá? Dividido por 1, multiplicado por 1 sobre n ao cubo, tá? Então o que apareceu dentro desse colchete aqui? Dentro desse colchete apareceu a soma dos quadrados dos números de 1 até n, tá legal? Porque tá vendo, ó, tem 1, depois tem 4, depois tem 9, tem 16, então você está fazendo 1 ao quadrado, mais 2 ao quadrado, mais 3 ao quadrado, mais 4 ao quadrado, até chegar ao n ao quadrado, tá? E assim, só para eu ajeitar essa conta, eu sei que essa fórmula é uma fórmula que a gente não usa todo dia, mas existe uma fórmula, tá legal?
para essa expressão, que eu vou utilizar ela aqui agora, tudo bem? Então eu escrevi a fórmula aqui, gente, não precisa se preocupar de onde vem essa fórmula, eu só estou usando para terminar de resolver o exemplo, tá? Porque aqui, ó, então na nossa conta apareceu, né, essa expressão aqui, ó, 1 mais 4 mais 9 mais 16, ou seja, essa somatória, né, dos n primeiros números inteiros elevado ao quadrado, tá legal? E aí tem uma fórmula para isso, que é essa fórmula que eu coloquei aqui do lado, ó, vou até escrever assim, ó, somatório de i elevado ao quadrado para i variando de 1 até n, isso aqui é igual, tá legal? Ó, igual essa expressão que está aqui embaixo, tá legal? É uma fórmula que o pessoal demonstra por indução matemática, tal, mas a gente não vai fazer isso aqui, eu só quero usar a fórmula, tá bom? Então é uma igualdade que eu sei que ela é verdadeira, tá? Então o que eu vou fazer? Eu vou trocar essa somatória pelo que está na fórmula, tá bom? Então o resultado vai ficar assim, ó, vamos colocar aqui. Então, a soma de Riemann para a função x ao quadrado para uma partição de tamanho n qualquer vai dar 1 dividido por n ao cubo, tudo bem? E aí tem essa somatória dos quadrados, né? E aí eu vou trocar pela fórmula. Então vai ficar assim, n que multiplica n mais 1, que multiplica 2n mais 1, tudo isso dividido por 6. Joia? Aí vamos tentar dar uma simplificada. Ó. Eu vou cancelar esse n aqui com o n ao cubo. Vai ficar assim, ó, 1 dividido por n ao quadrado, porque cancelou, né? Que multiplica quanto? N mais 1, 2n mais 1, dividido por 6, tá? Aí você fala, ih, professor, mas isso aí tá muito enrolado, eu não sei onde é que vai chegar esse negócio aí não. Então vamos voltar, ó, vamos voltar. Aqui na minha definição, o que eu disse para vocês? Eu falei que a integral, tá vendo aqui, ó, a integral definida, o que ela é? A integral definida, ela é o limite da soma de Riemann, certo? Quando n vai para infinito. E essa expressão que eu estou calculando, então, é como se estivesse aqui do lado direito dessa fórmula. É a soma de Riemann para um n qualquer. Então, para encontrar a integral indefinida, eu vou passar o limite, tá bom? Então, vamos colocar assim, ó, vamos passar o limite. Então, o que eu vou calcular? Eu vou colocar assim, ó, a integral de 0 até 1 da função x ao quadrado dx por aquela definição que eu dei lá. O que ela vai ser? O limite quando n vai para infinito da soma, né, do SFN, que é o que? O limite quando n vai para infinito dessa expressão que eu cheguei aqui, ó. Tá vendo? 1 dividido por n ao quadrado. E aí eu já vou multiplicar esses caras aqui, tá vendo? Ó? Eu já vou multiplicar assim, ó. Vamos fazer assim. N vezes 2n vai dar quanto? 2n ao quadrado. N vezes 1 aqui vai dar n. Aí depois mais 2n vai dar mais 3n. E aí no final aqui vai ser mais 1, tudo bem? E aqui vai ter 1 dividido por 6. Então vamos lá terminar essa conta que está quase acabando. Limite quando n tende a infinito. Ó, o que acontece? Ó, todo mundo dessa conta aqui está sendo dividido por n ao quadrado. Então você vai cancelar o n ao quadrado com esse cara aqui, vai sobrar só o quê? Vai sobrar 2, só que aí tem o 6 aqui, né? Então aqui vai ficar 2 sobre 6, tá bom? Aí você vai cortar um desses n's aqui com o n ao quadrado, certo? Então vai ficar assim, ó, mais 3 dividido, ó, por 6n, porque sobrou um n aqui de baixo. Depois mais, né? Aí aqui eu não tenho n, aí o n ao quadrado estava dividindo, vai ficar 1 dividido por 6n ao quadrado. Eu só estou pegando o n ao quadrado e estou dividindo por todos os termos dessa conta aqui, considerando o 6, né? Então, ó, o que acontece?
Quando o n vai para infinito, que é o que a gente está analisando, esse denominador aqui, ó, o que acontece com ele? Ele cresce, concorda? Então o n dá um número muito grande, esse negócio aí também vai para infinito. Mais para infinito ainda, vai esse n ao quadrado, porque ele também está crescendo, né? Então, como você tem aqui um número fixo, ó, 3 e 1, né? E nos dois casos, que são sendo divididos por números que estão crescendo muito, essas duas parcelas do limite aqui, ó, tanto essa parcela quanto essa parcela, elas vão ambas para zero, porque você tem uma constante no numerador e essa constante está sendo dividida por um número que está crescendo muito, está indo para infinito. Então, isso aí fica irrisório, fica pequeno. O que vai sobrar? Vai sobrar 2/6, né? Aí você simplifica a fração, vai dar 1/3. Tudo bem? 1/3. O que eu estou querendo explicar para vocês, jovens? Eu estou querendo explicar para vocês, ó, que essa área aqui, tá legal? Essa área aqui, ó, que a gente queria calcular debaixo do gráfico da função x ao quadrado, essa área aqui, ó, certo? Essa área aqui, ó. Essa área, desde o começo, né, que a gente está querendo calcular, ela vale quanto? Ela vale exatamente 1/3, tá bom? Isso aqui é o valor da área. Então, ó, vamos analisar as nossas contas. Na primeira partição que a gente fez, né, como a gente pegou n igual a 3, tá vendo que deu um erro, ó, grande, deu 0,52, aproximadamente meio. Depois, ó, na outra deu 0,42, tá vendo que diminuiu, né? Se a gente fosse pegando partições cada vez maiores, esse número ia ir diminuindo cada vez mais, tendendo a chegar em quanto? Tendendo a chegar em 1/3, né? E 1/3 é 0,3333, esse é o valor, né? Esse é o valor da área real lá no gráfico, tá? O valor da área com precisão. Professor, mas é torto o negócio, é esse valor mesmo? É esse valor mesmo, tudo bem? Deixa eu só concluir a nossa aula, tá? Então, veja, gente, hoje nós aprendemos o conceito de integral de Riemann, tá joia? O conceito de integral de Riemann. Então, o conceito de integral de Riemann, ele vem da gente calcular, né, as áreas que estão abaixo do gráfico das curvas, tá? Então, a gente considerou uma função positiva por simplicidade e foi vendo o problema de calcular essa área, certo? Aí a gente usou esse método da partição, que é como se a gente fatiasse o gráfico e fosse fazendo o somatório das áreas dos retângulos, dessas fatias que vão aparecendo. E aí, quando esse negócio converge por um certo limite, quando o tamanho da partição vai para infinito, a gente chama isso de integral de Riemann, né? Que é o limite dessas somas de Riemann que a gente está fazendo, tá? Aí eu peguei e fiz o exemplo, né, usando a definição de soma de Riemann, para a função x ao quadrado no intervalo 0, 1. E aí vocês viram que deu um pouquinho de trabalho, mas a gente conseguiu chegar no resultado, passando o limite, e viu que a área vale quanto? A área vale 1/3, tá? Então veja bem, ó, imagina se toda vez que eu tivesse que calcular uma integral, gente, eu tivesse que fazer uma conta desse tipo aqui, porque veja bem, ó, para a função x ao quadrado, que é uma função relativamente simples, né, já deu um certo trabalho a gente pegar e calcular, vamos assim dizer, a integral pela definição, na unha, tá? E aí a gente teria que ter um método, e a gente tem um método mais simples de calcular essa integral, tá? Então eu vou só, para terminar a aula, fazer o seguinte aqui com vocês, ó. Vamos lembrar um pouquinho de integral indefinida, tá? Então, ó, a gente aprendeu que a integral indefinida da função x ao quadrado dx, o que ela era? Ela era x ao cubo sobre 3 mais a constante de integração. A gente viu isso aí, né, nas primeiras aulas do curso. E eu estou usando para fazer essa conta que significa área nesse contexto aqui, um símbolo, certo? Um símbolo que é um símbolo parecido com o da integral indefinida. E o nome também é integral. E por enquanto parece que não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Então o que a gente calculou foi a integral de 0 a 1 da função x ao quadrado dx. Foi isso que a gente calculou. Nesse exemplo aqui, integral de 0 a 1 da função x quadrado dx. Vamos esquecer por um minuto aqui esse 0,1 do extremo e vamos usar a primitiva, tá vendo? Ó? Aí eu vou escrever assim, ó,
x ao cubo sobre 3, e aí eu vou aplicar isso aqui nos extremos de integração, que são esses dois pontos aqui, que são os extremos do intervalo. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou calcular a função, que é a primitiva, no extremo de cima, e eu vou subtrair dela calculada no extremo de integração de baixo. Então, vai ficar assim, ó, 1 elevado ao cubo dividido por 3, tá vendo? É x ao cubo sobre 3 calculado em 1, menos 0 elevado ao cubo sobre 3, que é essa função calculada em zero. Tá vendo o que eu fiz? Ó, peguei a primitiva, calculei no extremo de cima e subtraí dela calculada no extremo de baixo, tá bom? 0 sobre 3 é 0, isso aqui não dá nada, 1 elevado ao cubo é 1. Olha o resultado que deu, ó, 1/3. Ó, 1/3. Tudo bem? Então, o que eu estou tentando adiantar para vocês? Que essa conta, que é uma conta complicada, que é definida por esse limite, de fazer a integral definida, a gente tem uma ferramenta muito grande, muito forte no cálculo, que chama Teorema Fundamental do Cálculo, que a gente vai comentar na outra aula, e que é ele que vai dar os meios para a gente resolver as integrais definidas, certo? E no fundo, o que a gente vai fazer? Para resolver uma integral definida, a gente vai usar a primitiva, que era a integral indefinida, mas nós vamos avaliar elas nos extremos de integração, e aí vai dar o resultado, tudo bem? Ou seja, a área que está abaixo do gráfico da função x ao quadrado, no intervalo 0, 1, né? Se a gente já soubesse o teorema fundamental do cálculo, a gente calcularia ela assim, ó, em uma linha, tá bom? Sem fazer toda essa conta. Mas, queridos, por hoje é só, tá bom? É uma aula um pouco mais conceitual, né? Uma aula um pouco mais teórica, mas eu tenho que fazer essa aula aqui para vocês, tudo bem? Na próxima aula a gente vai para como calcular as integrais definidas, né? Calcular essas áreas, quando que uma integral realmente dá área ou não, quais que são as aplicações, usando o teorema fundamental do cálculo, tudo bem? Abraço então para todos, até a próxima, tchau, tchau.